para generalizar os casos de resolução de fração. Eu acho que a gente, na verdade, a gente terminou lá, né? Aquele caso lá. A gente, de fato, não está resolvendo a fração, né? Com um número único. A gente está resolvendo a soma de fração aqui, essa parte aqui, usando esses outros dois. E a gente viu o ponto H e o ponto C e utilizou. Então, vamos abrir uma outra pasta aqui. Vou colocar aqui como 02, o nome da pasta é vetor float. A vetor float. A gente vai fazer um vetor que é mais próximo do que a gente está acostumado a fazer. Tá? Eu abri a pasta errado aqui, eu vou dar um Ctrl X nela e botar no projeto raiz aqui, né? Eu tinha criado a pasta dentro da pasta fração. Depois a gente, se precisar, volta. Então, voltando aqui, criei somente uma pasta e vamos começar aqui do zero. Normalmente você faz um desenho do que você vai fazer, né? Da estrutura que você quer implementar, do código que você quer implementar. Bom, aqui nós temos o modelo do que tem que ter no código, né? Então, a TAD, vetor de float, o vetor tem uma capacidade máxima, um número de elementos. O vetor informa seu tamanho, quantidade de elementos armazenados atualmente e faz algumas outras funções aqui que faz a gente poder utilizar esse vetor para alguma tarefa, algum fim específico, né? Tem dois. Deixa eu fechar aqui. Então, pode falar. Professor, qual seria a diferença de utilizar lá? Eu vi um get. E por que seria diferente de utilizar um get e um get-ted? Tava lá na documentação que o senhor botou agora no slide. Tinha tipo um get-ted. Qual é a diferença dele para o outro? Tá aí, ó, o get-ted vector. Ele tem dois parâmetros, né? Só que, e o outro get, qual seria a diferença desses Aonde gets? que está o outro get? O outro get, se não me engano, é um GETS, parênteses, e se o senhor quiser ponto e vírgula. Eu tentei implementar o terceiro exercício do senhor sobre a alocação dinâmica com um desses gets. Eu não lembro para que serve, mas acho que eu estou confundindo para que servem os gets. Deixa eu ver aqui o que fala esse terceiro exercício. Tá. Escreve um programa em C. Na verdade, eu não entendi qual get você está falando. Aqui, basicamente, eu botei o nome get, que é normalmente a função para você ler algum valor do vetor. Recupera um valor do vetor. No caso, você passa o vetor e o índice, né? E retorna o elemento do índice tal. É só assim, quando você tem um vetor, se você souber o índice que você quer procurar, o vetor de 10 elementos, e você passa um índice tal, ele vai retornar. É isso que essa função get traz. Eu não sei, eu não entendi a tua pergunta. Não, mas respondeu, professor. O senhor não entendeu a minha pergunta, mas me respondeu a dúvida que eu tinha. Tá. Normalmente o Tá, get é assim, eu estou usando get 7 porque é uma convenção até que veio da orientação ao objeto, principalmente do Java. Ele gera até automático para você. Quando você cria um objeto e dentro desse objeto tem parâmetros dele, né? Você cria um objeto chamado pessoa, daí você cria um nome, uma string, né? Uma variável nome para aquela pessoa. Você tem um comando lá que você já gera um get nome e set nome. Você cria uma função para trabalhar com aquela variável. Ou seja, você não trabalha com a variável direta, você trabalha você altera o valor dela e recupera o valor dela
por funções, é um padrão, tá? E é mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui, só que com vetor, no caso, tá? Aí, beleza, eu vou colocar aqui do ladinho para a gente ir seguindo, né? O que meio que tem que fazer aqui, o vetor de float, né? E colocar aqui o nosso código aqui do ladinho também. Abrir aqui o terminal já para... Estou aqui, né? Opa, não. Estou aqui em TADS ainda. E botar aqui do lado. Caramba, apertei sem querer ali. Tá rodando um outro terminal aqui que era da aula anterior. Deixa eu fechar. Beleza, estamos no nosso esqueminha aqui que ele fica padrão para a gente conseguir rodar as coisas, né? Então, vamos fazer o nosso TAD aqui do vetor. Então, eu vou chamar tá, vou chamar de float. Podia vetor float. Eu vou renomear aqui que float vector. Acho que fica melhor, que fica meio que em inglês. Vou renomear aqui float vector. Float. Nossa pasta. Aí eu vou criar um arquivo float underline vector.h. Vou criar o cabeçalho e vou criar o float underline vector.c. No ponto H, eu já vou colocar a minha interface, digamos assim, nossa interface pública, né? Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu ficar melhor assim. E a primeira coisa que a gente normalmente coloca é a nossa struct, né? Do nosso vetor. O nosso vetor ele vai ser composto por algumas partes. Aqui ele fala o que ele tem que ter. O vetor tem uma capacidade máxima, ou seja, alguma forma de controlar o tamanho. Né? Na verdade, não controlar o tamanho, mas definir uma variável que recupera assim. Esse aqui é o tamanho máximo do vetor, ele meio que é único. O vetor informa seu tamanho, quantidade armazenada atualmente. Para resolver esse segundo ponto, a gente vai fazer uma segunda variável, que é o número de elementos que contém no vetor. Por exemplo, eu tenho um vetor de tamanho 100, né? Então, é o tamanho máximo dele. Mas eu só tenho 1, 2, 3 elementos nesse vetor 100. Então, eu vou ter tipo um N que é igual a 3. Esse carinha é um controlador de elementos do meu vetor. E isso facilita muitas ações, né? Essa lógica. Aqui é o max, digamos assim, ele é meio que fixo e ele pode ser alterado quando lotar, por exemplo, né? E o N é o que a gente vai controlando o número de elementos dentro do vetor, ou size, né? Também pode ser assim, size. Uma coisa, o max é tipo a capacidade e o size é o número de elementos dentro. Então a gente faz uma struct, seguindo aquela lógica ali, struct, na verdade type-def, né? Que a gente começa type-def, struct, abre, fecha aqui e já coloca aqui um nome, vou botar aqui float underline vector. Vocês sabiam que declarar o nome das variáveis assim com underline ou o nome das funções com underline também, ou assim, tem um nomezinho para essas coisas? Alguém sabe falar o nome desse padrão de declaração de variáveis e funções, quando é assim ou assim? Snake case, camel case, isso mesmo. Tá? Só para vocês saberem que tem esses nomes. Assim é o snake case, seria né, mais uma
mais fino, digamos assim, que lembra uma cobra, não sei. E assim, float vector com a segunda letra maiúscula, que seria a corcunda aí do camelo, né, para vocês lembrarem. Beleza. Então, nossa estrutura do nosso vetor vai ter um controlador dentro dele, que seria a capacidade, eu vou chamar de capacity, tá? Vamos declarar em inglês aqui, tudo para manter um padrão de programação em inglês. E, como eu falei ali, o size, que vai controlar o número de elementos. Então, aqui é número máximo de elementos, e aqui número, quantidade de elementos, né? Quantidade de ordenados atualmente no vetor. Então, ele atualmente, vou botar só atualmente. Beleza. E o que eu preciso agora? Nós vamos fazer um vetor estático. A nossa estrutura vai apontar para um vetor, mas eu vou controlar um vetor estático. Então, vai ser um vetor de float, como está dizendo o nome dele, e a gente vai declarar um ponteiro para os dados aqui, de fato, tá? Então, esse vai ser o nosso vetor. A gente já viu uma aula sobre isso, que um ponteiro ele aponta para um número da memória, e eu posso usar a memória como as caixinhas onde vai ser armazenado os meus valores, né? E eu tendo o ponteiro para a posição inicial do vetor, eu consigo acessar todos eles, porque ele está continuamente na minha memória, ele está sequencialmente na minha memória. E daí eu uso o N para saber o último elemento contido, e eu uso o capacity para eu ter controle do tamanho que eu posso armazenar, entendeu? Que foi alocado. Então você já consegue imaginar como a gente vai fazer agora a alocação da memória, né? Aí aqui, ó, a gente vai fazer os métodos, né? Então, um primeiro método, normalmente, é o de criar. Então, vou botar aqui create. E que tipo que ele vai criar? Ele vai criar um vetor, uma struct na memória, e vai me retornar essa struct. Então, ele é desse tipo aqui, né? Ele é do tipo float vector. Por padrão, eu não gosto de colocar assim, tá? Eu vou modificar aqui para ser float vector, tá? Eu gosto de colocar o camel case, tá? Eu vou usar desse jeito, não snake case. Beleza? Vou usar o camel, que eu gosto mais. É uma questão de preferência. Então, ele vai retornar essa struct, esse tipo de dado, e eu vou receber o quê? Para delimitar quanto espaço de memória a pessoa vai reservar, né? Vai ser o tamanho máximo do vetor. O que eu passo aqui para ela? A capacidade, ele até já encontra ali, ó, capacity. É como se fosse o max, né? A gente viu que é só assinatura. Ah, mas não tem essa função aqui. Não, a gente vai fazer duas funções que não estão listadas aqui, mas é uma boa prática quando se trata de estruturas, tá? Uma é para criar e a outra é para destruir. E a destroy, ela é só void mesmo, é só para desalocar a memória. Então, eu vou chamar destroy, que é para você desalocar a memória. E aí, para você fazer isso, e esse cara, ó, esse cara aqui, ele vai retornar, esse primeiro aqui, na verdade, vai retornar um ponteiro de float vector, tá? Vocês fiquem, a gente viu ponteiros e vai ter que ser assim, tá? A gente vai trabalhar com ponteiros para essa estrutura. Como eu tenho um ponteiro para essa estrutura, e lá dentro eu tenho outros ponteiros, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai destruir, depois a gente entra em detalhes, destruir o vetor, a referência do vetor, que eu vou chamar de vec_ref, ponteiro para ponteiro. Ah, professor, tenho dúvida nisso. A gente vai tirar mais para frente, tá? Beleza. Então, só para
para saber. Uma cria, outra destrói, a gente vai já implementar elas. Vamos escrever logo as outras que estão aqui no nosso slide. Size, recuperar capacidade, recuperar um elemento, adicionar, a gente está falando aqui como append, que seria tipo adicionar ao final, né? Anexar, né? Append é anexar em inglês. Setar, atribui, aí sim adicionar em um valor específico, um índice específico, e imprimir. Então, o que cada uma dessa vai retornar? O size, ele me retorna um tipo inteiro, que é o tipo do meu size mesmo. Então, é só a função size, ele recebe o vetor. Então, como que eu recebo o vetor? É do tipo float vector, né? Um ponteiro. Eu vou sempre trabalhar com o ponteiro. Aqui é ponteiro único, chamar de vec, de vetor, né? Então é com isso que eu vou trabalhar quase todas as funções. Vou dar um Ctrl C aqui só modificando várias funções. A size primeiro a gente já fez. A capacity vai retornar, vai receber o vetor aqui também, tad vector ali no nosso slide, é isso aqui que ele está recebendo. Depois o get, ele recebe o tad vector, vírgula, o índice. Então, vou chamar index aqui, né? E ele me retorna um elemento tal. E o meu elemento, dentro desse meu vetor de float, ele é um elemento float, né? Eu vou retornar o elemento mesmo, né? Eu passo o índice e retorno o elemento. Você pode fazer uma modificação de receber um número e retornar o índice dele, tá? Esse é um outro get modificado aí, depende do seu objetivo. Aí o append aqui, append, que é você passa o vetor que você quer adicionar um valor, que seria né, a adição aí do tipo aqui o val value float, e ele me retorna o quê? Lança, ele retorna, ele só adiciona, ele não me retorna nada. Você poderia retornar, talvez, o índice que ele adicionou, mas isso também, assim, fica mais simples, né? Aí o set, que daí ele pega o tad, índice e o valor. Então, tad, índice e o valor. Então, vou botar aqui o índice na ordem. O índice é inteiro, index e o value, que é o float, e não me retorna nada também, void. E a última é o print, né? O print também não vai me retornar nada, ele só vai imprimir int e eu recebo o tad vector, que é o tad da nossa estrutura. Ok, beleza, estamos entendendo. Essa é o nosso ponto H. Agora nós vamos implementar esse ponto H no float aqui. Eu posso, aí vamos fazer assim, ir para o ponto C, né, logo, do float.c, adicionar o nosso float underline vector.h já no começo, assim, para não esquecer. Include. Ele tá float, estão na mesma pasta aqui. O nome do arquivo ele tá como float underline vector.h. Ele já acha ali. Não tem ponto e vírgula, né? Vou incluir o stdio e o stdlib, que a gente vai utilizar para fazer a alocação de memória. Pode voltar no ponto H para eu terminar, certo? Ok? Ok. Vamos continuar aqui então. Já deu? Vamos, Ângelo. Deixa eu. Bom. STD. Eu acho que. STD.
lib.h, e aí a gente vamos implementar por ordem aqui, né? Eu vou copiar todo para cá, aí você pode até terminar, vou copiar assim e vou modificando aqui agora, né? Fazendo a implementação do corpo de cada uma delas, né? O create, o que precisa, e a gente vai ver que todas as estruturas vão seguir meio que esse padrão. Eu vou retornar um vector, preciso reservar espaço na memória para ela, né? Então, eu vou declarar uma variável dessa minha estrutura, eu vou chamar de vec aqui, ponteiro para vec, né? Então, eu gosto de colocar o ponteiro aqui próximo da variável, para dizer que é um ponteiro de float. Vou utilizar a função malloc, e dentro da função malloc, o que eu preciso? Eu preciso saber o tamanho aí da minha estrutura, né? No caso, eu vou alocar somente uma estrutura. Então, size of float vector, ele meio que completa aqui para mim, né? Por boa prática, o malloc ele retorna um ponteiro void, então você tem que fazer um cast para o que você quer. Eu quero que ele faça um cast para o tipo ponteiro float vector, tá? Então fica assim a nossa alocação de memória, corrigindo qualquer futuros erros, tá? Eu faço um cast, eu aloco o tamanho, né, todas aquelas estruturas que eu importei aqui, né, que a gente declarou aqui, e agora eu tenho um ponteiro para ela, tá? Nesse ponteiro, então, agora eu consigo acessar. Como está sendo um ponteiro, ó, eu acesso com a setinha, tá? Aí ele vai me abrir aqui a opção, ó, capacity, data e size, né? Então, a capacity, eu já coloco o que eu estou recebendo na criação da minha, né, que está chegando na minha função create. O size, qual é o valor de size inicial de controle do meu vetor? Quando eu crio um vetor, quantos elementos tem lá dentro? Se eu criar um vetor vazio, não? Nenhum. Isso mesmo. Nenhum. Eu boto 0 aqui. Eu tenho que iniciar essas variáveis aqui. Eu aloco memória para elas. Lógico que essas outras eu já aloquei memória aqui para todas elas. Nessa linha que está em 2 aqui, né? Mas vamos dar uma afastadinha aqui para o nosso código ficar um pouco mais legível. Aí, ó. Professor, melhor. Oi. Nesse malloc eu não tenho que multiplicar pela capacidade, não, para já separar a memória? Ou... Quando você quiser armazenar um vetor desse tipo. Nesse caso, eu só quero uma variável. Eu quero somente um espaço. Um espaço na memória, entendeu? Beleza. Aí, se você... É uma boa pergunta. Se você quisesse criar um vetor de vetores, float, aí você colocaria aqui 10 vezes esse tamanho. Daí você teria na sua memória reservado 10 espaços para essa estrutura. Essa nossa estrutura, ela já tem um vetor aqui dentro, entendeu? É o que vocês vão já entender. Ela é meio que um controlador. Tá? Por isso que ela é um ponteiro único. Ela é um ponteiro inicial que eu vou controlando. E eu vou recuperar os elementos por ela, vou recuperar essas variáveis de controle aqui por esse ponteiro. Essa é uma prática nas nossas estruturas em C. Tá? Vocês vão ver um padrão aí. E daí, agora, o que está faltando? Agora eu preciso reservar, como você falou, o tamanho do vetor de fato. Aqui eu só reservei a caixinha que lá dentro tem um vetor. Então eu vou chamar o vec data. Olha, ele até já mostra ali. Vec data precisa de um malloc off para ele, né? Ou calloc, né? A diferença do calloc é que você colocaria o 1, aqui, que você tem que especificar o tamanho de fato. O malloc ele deu uma
uma ajeitada nisso. E daí eu preciso reservar espaço para esse meu vetor. Que tipo que é o meu vetor? Float, né? E que tamanho máximo é o meu vetor? Pergunto para vocês. Da capacidade? Capacidade. Daí você faz aquilo que acabaram de perguntar. Você multiplica pela capacidade que foi passado, né? Então, essa capacidade aqui é para eu ter controle. Você poderia até puxar VEC capacity, que seria o mesmo, mas ficaria, né, não precisa, ficaria feio. Aqui, essa variável já diz a capacidade máxima, né? Aí eu multiplico pelo tipo de dado que eu quero armazenar. Então, a gente sabe que o float ele tem 4 bytes, e se eu mandar um vetor de 10, ele vai armazenar 40 bytes, e daí eu posso armazenar 10 elementos nesse data aqui. E esses carinhas vão usar para ser controle, né? Então, aí ele me retorna esse VEC, que ele está retornando um vetor, né? Um ponteiro para vetor. Então, eu só boto aqui return VEC. Show de bola, show de bola. Eu não retorno VEC ponteiro, não. Eu retorno a própria variável ponteiro. Aqui é a variável ponteiro. Aqui eu estou declarando o tipo. Se eu retorno isso daqui, o que ele vai estar retornando? Na verdade, não aqui na frente, né? Se eu retorno assim, ele vai estar retornando o que o VEC está apontando. Se lembram? Ele é o operador daí. Depois da declaração, o asterisco ele é operador. Operador ou de multiplicação, que é nesse caso, ou de acesso. A gente chama, ele tem um nomezinho desse operador lá naquele slide, né? Dos vetores. Beleza. Vamos continuar aqui. Vamos destroy aqui agora. O destroy, ó, já estou na outra função aqui. Ele vai implementar. Aí ele recebe uma referência. Aí, ponteiro para ponteiro. Então, ele vai receber um ponteiro, é uma referência para um vetor. Por que é ponteiro para ponteiro? Vocês vão já entender. Porque no main, quando eu criar a minha variável, eu vou criar uma variável de ponteiro, né, desse tipo. E eu vou passar o endereço de memória desse ponteiro. Por isso que esse cara vai ser ponteiro para ponteiro aqui nessa função, porque ele vai receber o endereço de memória do ponteiro que está armazenando um outro endereço de memória. Então, é um ponteiro para ponteiro, é um ponteiro que está apontando para outra coisa, tá? Depois é basicamente isso. Então, eu vou recuperar o primeiro valor. Então, o que a gente vai fazer? Como a gente passou a referência do vetor, eu vou recuperar o próprio vetor. Então, eu vou declarar um vetor, um ponteiro para VEC aqui, e eu não vou pegar o VEC ref, porque o VEC ref, isso, um ponteiro que aponta para outro ponteiro, que é esse cara. Eu quero pegar o ponteiro que ele está referenciando. Então, eu vou pegar o ponteiro que ele está referenciando, tá? E vou armazenar nesse VEC aqui. É, novamente, uma forma de fazer uma outra boa para... por que você não passa o endereço de memória de um ponteiro só e pega somente ele? Bom, porque é ideal você partir do início aqui, tá? Da primeira caixinha que está apontando para isso. Depois vai ficar mais claro. Vamos continuar, senão não vai dar para ver tudo, mas depois vai ficar um pouco mais claro. Mas basicamente é isso. Isso daqui é um ponteiro para ponteiro. Aí eu recuperei ele e basicamente eu vou dar um free, né? O destroy, ele é só para apagar lá na memória. Eu vou dar um free aonde? No VEC daí, no VEC normal, né? No data dele primeiro eu apago esse
e depois eu dou um free no VEC todo, na estrutura toda, tá? Por que eu não dou um free na estrutura toda logo de cara e ele apaga isso daqui junto? Não, porque ele não apaga isso daqui junto. Quando você aloca a memória aqui para o vetor, ele alocou em um outro espaço de memória, e que se eu der o VEC primeiro, aqui assim, ó, eu vou perder a referência do meu vetor e não vou conseguir apagar ele no futuro, entendeu? Então você primeiro cuida das estruturas internas e depois você apaga o ponteiro que está apontando para aquela estrutura, tá? É isso. E daí, bom, daí eu aqui como a referência que eu passei, depois a gente vai entender novamente, eu vou também zerar essa referência que veio, apontando ela para null, tá? Beleza. Pronto, fizemos o destroy também. Então, agora vamos fazer o size. O size, ele nos retorna um int. E então, é bem simples, é uma linha só. Basta recuperar a parte da minha estrutura que está o tamanho. É isso que eu quero, né? Então, eu return, eu já passei o meu vetor como referência, né? E aqui eu consigo retornar o size dele. Simples assim, é uma variável só, tá? Sem grandes problemas. E a capacidade, a mesma coisa. Retorna não o size, mas sim a variável capacity. Eu não faço nenhuma outra lógica, né? Agora começa a mudar Professor, aqui. Oi. eu tô vendo que essas estruturas elas são bem parecidas com o CRUD, né? Quando a gente está mexendo Isso. com alguns frameworks tipo Laravel, tem os controladores são muito parecidos com essas estruturas. Eu não sei se é por conta dessa parte que o senhor estava falando de design patterns, mas Isso. tem muito isso, né? Do create, do delete e tal. Eu achei bem parecido. Principalmente quando se trata de web, que é onde estão, digamos, muita gente programando agora, né? E normalmente você programa num time, numa equipe. Dificilmente você vai entrar num projeto sozinho, ainda mais se o projeto for muito grande. Lógico que você entra em projeto sozinho, se for um projeto pessoal, se for um projeto pequeno, você garante fazer tudo sozinho. Mas se for um projeto maior, aí outras pessoas vocês normalmente compartilham um GitHub junto, um código único. E se você não seguir um padrão de nomenclatura, você se perde. Esse cara aqui poderia falar, eu quero saber a capacidade, eu vou falar que é número total de elementos. Beleza, ela até está em português e está meio que sendo autodescritiva, mas o ideal é você, até capacity não é muito padrão, mas essas outras, size, get, set, ela tem um padrão, e tem um padrão documentado para isso, tá? Principalmente na web, e principalmente quando se fala em API também, tá? Quando você vai consumir certas APIs, e mais do CRUD ainda, tem nomezinhos para fazerem certas coisas que já está definido que aquilo vai fazer aquilo, tá? Assim, recuperar um número. Eu tenho um CRUD para, sei lá, alunos. O que é o CRUD, para quem não sabe essa palavrinha aqui? O que significa? Alguém sabe o significado de cada letrinha dessa? Eu já trabalhei com, mas eu não sei dizer o que é que significa não, cada letra. Create, read, update e delete. Delete. Aí vocês imaginam, agora faz um pouco mais sentido. Todo programa, normalmente você cria, você precisa, né, você cria dados dentro dele, ou, por exemplo, fazer um programa para armazenar dados de documentos. Então você tem lá o create document, ele é o create.
Read é onde lê, atualiza e deleta. Essas são funções básicas. Ah, mas eu tenho uma função lá dentro que é to PDF, né? Um documento que está lá em texto, eu quero transformar para PDF. Aí você implementa essa função que ela é mais específica. Mas essas são tão comuns para todos os sistemas que criaram um CRUD. Aí quando você começa a estudar frameworks, linguagem de programação, ele fala, vamos fazer um CRUD em Python de alguma coisa. Então você vai fazer essas funçõezinhas básicas, entendeu? Vou fazer um CRUD em JavaScript utilizando o Node ou o React. Aí ele é uma função única aqui. A gente está fazendo meio que um CRUD aqui, né? Nós temos o create, meio não, a gente está fazendo ele. Esse get poderia ser read, mas normalmente é get, né? O delete, que seria tipo destroy aqui no nosso, mas no caso é o destroy da estrutura toda. Eu vou pedir para vocês fazerem o delete dele na mão, tá? Como tarefa para casa. E o set bom, vocês entenderam. E é isso mesmo. Beleza? Então, o get ele fica mais interessante aqui, né? Ele tem uma pequena... É uma linha só, é porque teria um outro aqui que seria tipo uma função at, que eu não fiz, e a gente também não está fazendo muitos tratamentos. Mas é só para ele rodar. Então, basicamente, eu vou passar o índice e quero que o elemento desse índice seja retornado para mim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou retornar, recuperar o meu data, onde está o meu vetor, no índice qual? No índice index que você passou para mim. Simples assim? Sim, professor, simples assim. Vou retornar um dado float do vetor index. Ele tem que existir. Aí você poderia fazer um tratamento. O que é esse tratamento? Como que eu faria um tratamento para, por exemplo, o meu vetor de 100 elementos, eu tenho 10 elementos lá dentro, mas eu passei o índice 20. Ele vai vir o quê? Um erro, correto? Como seria uma lógica de tratamento para ele falar, cara, esse índice está fora dos limites, né? Índice inválido, alguma coisa assim. Is out of bounds, né? Se fosse em inglês. Como que a gente faria? Uma lógica. Tipo, se index maior do que size, retornar erro. Se index for maior do que size, esse é um erro, né? Esse é um erro maior... Size menos 1, no caso, né? Não seria maior do que a capacidade dele, não? Não. Aqui é o size mesmo, porque... só que eu recupero o size pelo meu vetor, né? Que ele vai ficar sendo atualizado. Então, size... a gente pode fazer um teste aqui. Por que não... pode ser size menos 1, aí eu deixo só maior, ou eu boto maior igual, né? Maior igual a size. Então, entendeu? Por exemplo, o meu size aqui, ele tá 0 inicialmente. Se eu tentar dar um get num index que veio 0, ele vai me retornar que não tem elementos lá, né? Eu não adicionei nenhum elemento, né? Então ele já dá erro no 0. Então por isso que eu vou botar maior igual, tá? A size. Beleza? Aí qual que é o meu retorno aqui? Eu poderia sair, né? Tipo, a gente pode fazer alguns tratamentos possíveis. Sair do programa, dar um erro e continuar. A gente vai fazer tipo a saída do programa. Só que e se eu passar um índice negativo, menos 10? Esse meu tratamento, ele tá válido ainda, né? Ele é menor ainda que 0, ele até entraria.
Então, eu tenho que tratar esse negativo também. Index menor que 0, né? Ou maior, igual. Então, agora eu estou nos bounds, que fala, né? Nos limites dos elementos contidos no meu vetor. Aí eu vou... Aqui é uma boa prática, tá? Usar o fprintf. Vou fazer logo aqui com uma saída de erro, std_err, tá? A gente está vendo isso aqui agora, primeiro, com uma mensagem. Eu vou botar aqui, error in e em get, na função get, né? Em get, eu sei que é essa função que deu erro, /n, e ainda coloco aonde que deu erro, fprintf, std erro, a saída de erro, index, aí eu boto aqui o boundzinho, eu mostro aqui, você is out of bounds. 2 pontos, eu posso ainda botar o limite atual, tá? Para ficar bem claro o erro. Isso aqui é assim, dá um trabalhinho, mas fica uma ótima prática, digamos assim, o nosso código, a gente trata os erros e mostra onde está dando, né? Aí eu mostro aqui no primeiro o índice que você passou aqui, ele está fora dos índices possíveis, que aqui sim, eu acho que aqui é menos, bom, talvez seja -1 mesmo, hein? Porque eu tenho que colocar o -1 aqui, porque ele está fora do 0 até o limite, né, do -1. Vamos deixar assim por enquanto. Depois a gente testa. E o que eu faço? Chamo a função exit, tem uma função exit aqui, chamando esse carinha aqui, ó, exit failure. É uma variável global que não está declarado. Não, está declarado aqui no stdlib, se eu não me engano, tá? Ou no stdio. Em algum momento está declarada essa constante. Tá? Agora a nossa função get está com tratamento de erro, tá? Show de bola. Vamos fazer as outras e aí a gente testa o nosso programa e testa esses erros, beleza? As outras aqui, a gente pode fazer assim, esse erro, ele é tudo que trata com índice. Bom, depois a gente trata que é um pouquinho diferente. Talvez eu precisaria fazer o append aqui. Então, eu vou receber o data, vec data, né? Tá, vamos ver uma lógica aqui, ó, antes disso. O que é o append? Vamos abrir aqui o nosso slide para a gente desenhar aqui rapidinho como é que está o nosso slide, o nosso vetor, e verificar. Basicamente, eu passei ali a capacidade, vou chamar aqui de cap, sei lá, criar um vetor com 10 posições, né? Ele reservou isso daqui na memória. O nosso size, ele está 0. Então, ele está apontando para cá, correto? No índice 0. Aqui o meu vetor, eu tenho os índices. Até cap -1. É um índice válido, né? É um índice válido. Aí, esse o meu size, ele tá aqui. Quando eu for adicionar alguma coisa, aonde que eu vou adicionar? No índice size? No índice size. Todo mundo entendeu? Porque o índice size já está apontando para 0. E depois de eu adicionar, o que eu tenho que fazer? Size mais, eu incremento o size, então ele vai entrar um elemento aqui,
Eu vou fazer aqui um elemento, sei lá, uma estrelinha aqui, qualquer elemento, e o size ele vai ter que apontar para o próximo valor vago. Essa é a lógica que a gente vai utilizar, né? Que no caso ele vai apontar para 1 aqui. Então, quando eu for adicionar novamente um elemento, eu verifico qual é o meu espaço, meu primeiro espaço vago. É o size. Então, adiciona nesse índice, que eu já tenho, é o próprio size, e incrementa o size. Então, essa é a lógica. Ó. O append é o adicionar no final, né? Adicionar no final. Então, eu chamo o meu vetor que eu quero adicionar, data, em que espaço? No vec size, né? No vec size eu adiciono o valor que eu estou passando aqui na minha chamada. Então ele vai adicionar no 0. Aí o que eu preciso? Controlar o índice size. Índice size é igual índice size mais 1, só que a gente pode simplificar isso daqui para índice size mais. E o que eu posso... Isso daqui é o padrãozinho. O que eu posso ainda simplificar mais ainda? Eu poderia botar esse índice size aqui. Aí você seria um programador pro. Todo mundo concorda que isso daqui vai dar certo? Mas, professor, como... Oi. Todo mundo concorda que esse código aqui vai dar certo? Ou não? Talvez seja melhor a gente deixar daquele jeito que é mais legível, né? Não tenho como opinar. Eu já falei sobre isso. Calma, dessa forma vai funcionar porque primeiro vai rodar a linha de código e depois incrementar? É isso? Isso mesmo. Por incrível que pareça, ele recupera o 0 primeiro, atribui e depois ele incrementa. Ah, mas a ordem não está meio que tudo aqui, ele não teria que recuperar o 0. Vê que você incrementou ele e depois então ele iria adicionar no 1, né? Porque o meu size ele é 0 inicialmente, né? Mas não, ele meio que funciona. Por padrão, professor, não estou acreditando nisso. Vamos fazer desse jeito, que ele pega o 0, adiciona lá, incrementa, que é mais, digamos, mais garantido, e depois a gente modifica, tá? Mas você ganharia uma linha. Pô, uma linha, E lendo códigos mais para frente, você pode se deparar com isso, né? Depois a gente modifica para ver que dá certo. Vamos agora o 7. O que o 7 faz? O Professor, 7... Oi. no append ali, eu não tenho que conferir se tá extrapolando a capacidade, não? Isso, boa. Aqui o nosso código, que horas que ele tem que parar de adicionar coisa? Quando o size for igual a capacidade. Quando o size for igual capacidade, né? Então a gente, em algum momento a gente vai ter então, vamos logo escrever if vec size for igual, a gente pode colocar igual vec capacity, fica bem lógico, né? Se isso daqui for der true, der 1, então chegou na minha capacidade, eu saio, né? Eu meio que faço a mesma coisa dessa parte anterior. Eu dou erro, então a gente pode copiar isso daqui e colocar aqui, ó. Em vez de ser índice, daí agora o erro não é no get, é no append. E a mensagem de erro não é essa. Eu posso apagar aqui. Não precisa ser tão... Não tenho valores. Eu boto só que o vetor está cheio. Vector is full. Show de bola. Ele vai... Ele sai. Nossa, aqui ele está saindo. Você poderia dar talvez um return para ele continuar o fluxo, se fosse um while, mas ele sai do programa. Mas
para que vocês entendam. Boa. Fizemos um tratamento que ele não permite adicionar mais que o valor total do elemento, né? Beleza? Aí o set. O set, ele também tem... na verdade, ele tem o mesmo problema do set, que é o set, o que ele está pedindo aqui? Atribui um valor val ao índice e tal, então eu estou tratando do índice, que eu já tratei aqui. Ó. Eu vou pegar esse mesmo if aqui, para ser assim, se o índice estiver fora dos limites, dos bounds, eu saio. Se ele tiver válido, aí eu seto. E o que ele seta? Ele seta o get, em vez de ser no size, que é no final, ele pega o vet data no index, beleza? Ele adiciona em qualquer índice válido. Só que aqui ele tem um problema. O set, se for um índice válido, ele substitui um valor, correto? Vamos fazer esse teste. Eu tenho no meu vetor 10, 20, 30, 40. Então, no índice 1, eu tenho o... Por que ele está dando erro aqui? VEC, não é VET, é VEC. Eu já tenho um valor lá. Então, esse carinha, ele meio que faz uma substituição. Se você quisesse acrescentar um valor, aí você tem que fazer, realmente, você tem que fazer o quê? Por exemplo, o que eu estou falando é isso daqui. Ó. A gente está nesse ponto aqui. Ó. Deixa eu apagar aqui que fica melhor. Eu tenho no meu vetor aqui, alguns elementos, né? Aí ponto, 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 n-1. Aí eu tenho aqui estrelinha, bola e quadrado. Aí eu ainda tenho espaço aqui. E aqui eu tenho 0, 1, 2, n-1 aqui, na verdade, né? Eu chamei o set para o meu VEC 1 ali. VEC 1. E estou adicionando nele uma nuvem. Lembrar aí de... O que ele vai fazer? Vai substituir esse cara. Mas se eu quisesse adicionar ele, de fato, sem perder a bolinha aqui. Digamos que isso aqui é uma bola. O que eu teria que fazer? Antes de executar o VEC 1 aqui. Você consegue imaginar uma possível ação? Eu não quero perder elemento. Do jeito que está aqui, ele substitui. Ele vai botar a nuvem no espaço 1 aqui. Mudar ela de lugar, jogar ela para o final? Jogar para o final a nuvem eu já fiz, é o append. Eu quero colocar ela no 1 mesmo. Não, a nuvem não. O que estava no lugar do 1, no caso. Lá. É uma boa, né? É tipo assim, vocês entenderam o que ele está falando? Ele está falando assim, pega o 1, o valor da bola, bota pro espaço vazio. É uma boa essa, hein? E não tão muito complicada, né? Como que eu faria isso? VEC. Qual é o espaço vazio? Qual é o índice dele? Size. Recebe VEC. Aí recebe o VEC. Eu não sei se também ele é genérico, né? Está sendo o VEC index, correto? Que é o que eu estou passando aqui, né? Bota nesse index. Só que antes eu vou tratar esse index, né? Então, sacando aqui, bem legal essa lógica, index. Aí, o que foi feito? A bola, deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui sem muito problema. Bom, eu vou desenhar ela aqui. A bolinha vem para cá. É uma bola toda riscada. E agora eu posso adicionar, porque ficou... Eu posso substituir. Não precisa nem eu fazer mais nada.
Aí ele entrou. Eu vou meio que jogando. Lógico que eu dou uma embaralhada, né? Eu perco meio que a referência da bola original, mas eu não perco elementos. Eu só botei o meu elemento para o final. Essa é uma opção de ação. Opção 1. Qual que seria a opção 2? Para eu não perder tanto a distância, né? Porque a minha bola foi para o final. Se eu boto ela, se eu tenho um... Só que essa daqui não seria tão custoso, né? Essa seria bem rápido. Uma ação que seria custosa seria assim: antes de executar essa linha, eu faria um for ou um while jogando todo mundo uma casa a mais, partindo do final, jogando, deslocando uma casa. Vocês entenderam? Que daí, quando eu deslocar a bola, em vez de ser 1, que era o original dela, ela vai valer 2. Como eu desloquei, o 1 ficou vago e eu boto 1 lá. Só que isso tem o quê? Um custo de... Nesse caso, se o vetor tiver 1000 espaços, a bola iria para a última posição. Se a última posição fosse vaga, eu conseguiria entrar. Só que aqui, se lembra que eu tô... eu teria que aqui, ó, para ficar... Eu tô cuidando somente dos índices, né? Então, antes de verificar se eu consigo adicionar alguma coisa, eu também tenho que verificar se o size tem capacidade para entrar alguma coisa. Boa dica. Então, perceba que eu estou repetindo o código, não é uma boa prática. A gente vai já... Isso daqui poderia ser uma função, né? Uma função mais... tipo um isFull, alguma coisa assim, né? Porque ela se repete aqui, esse cara se repete aqui, então eu boto ele somente num procedimento e a gente modifica o nosso código, ele vai ficar um pouquinho melhor. Mas a gente vai fazer já, tá? Beleza? Então a gente está tratando primeiro, antes de tudo, já que eu estou adicionando alguma coisa, verifico se tem capacidade para aquilo. Depois eu verifico se o índice é válido. Aí eu adiciono. Tá bem completo o nosso código. E é isso. Se nesse caso o vetor tivesse 1000 espaços, a bola iria para o último espaço. Se o vetor tivesse 1000 espaços, isso não iria para o 1000 espaços, porque eu não estou indo para o capacity, eu estou indo para o size. Opa, isso aqui não tem nada a ver. Entendeu? Ele está indo para o primeiro espaço vago, né? Para o primeiro espaço vago, size, ó. Entendeu? Então aí ele funciona legal. Próximo espaço vago. Isso mesmo. Vamos fazer desse primeiro jeito. Então, eu não quero perder elementos. Então, eu pego vec, size, recebe, vec, não é size, né? Vec size. Vec size. Que é o primeiro espaço vago. Aí eu pego o vec index e adiciono ele lá, né? O elemento que está em vec index. Só que o que eu preciso fazer, já que eu mexi no vec size? Não daria para usar a função append, que já faz isso? Good job. Daria, né? Daria. Vai ficar uma função chamando outra. Então, dentro do set, já que em vez de repetir esse código, vocês entenderam o que ele está falando? Isso daqui a gente já fez, né? A gente já fez e a gente... Só que só tem um probleminha. Não tem probleminha. Eu passaria... Qual que seria o valor? O meu vec index mesmo, né? Em vez de ser o index, só não se perca nessa lógica. Então, dá para eu passar o append aqui. Eu chamo o append direto. O que ele passa? Ele pede aqui, né? Ele pede o próprio vetor, que o próprio vetor é esse mesmo, é o nosso próprio vec.
Caramba, professor, tá ficando meio complexo, mas vocês estão entendendo e o legal que vocês estão sacando. E que valor eu passo, né? É o meu... O que eu escrevo aqui? VEC, setinha data index. Não, porque não existe isso. Lembra que o append, ele recebe não um índice, ele recebe um valor do índice. Eu passo val, não porque esse é o val que está entrando. Então é o VEC index, aqui dentro. What? Dá para fazer isso? Ele tá meio que dando uma reclamada, né? Porque esse cara não é assim, né? É VEC data e aqui dentro o index. Aí sim. Opa, caramba, o bicho veio todo doido. Aí ele está recuperando um float, né? O valor que eu quero. Aí ele mandou para cá, fez o que eu quis e agora eu consigo adicionar sem perder. Será que vai dar certo? Vamos ver nos próximos capítulos, mas eu acho que vai dar, tá? E agora, para a gente conseguir fazer tudo e jogar na tela, vocês estão vendo que existe uma certa complexidade, mas existe uma lógica que se você for falando, que você for desenhando, você consegue resolver, tá? Porque às vezes você pode travar. Pô, eu não consigo. Desenha. Pega um papel aqui, igual a gente está fazendo, e desenha. Aí você vai conseguir sair, tá? Aí o print. O print, ele é basicamente assim, lê, né, o vetor existente e imprime, né? Então, eu vou fazer um for aqui. Por boa prática, eu gosto de colocar um int aqui fora e iniciar ele aqui dentro, mas dá para você botar tudo dentro. Às vezes, lá no URI, ele dá um erro, tá? Mas é só às vezes. Qual é o limite? Não precisa mudar o nome do error? Aonde? No set? Ele tá dando um erro de append, né? E a gente só tentou o append antes. Não, Bom, se eu chamo esse cara antes desse erro, ele já cuida desse erro para mim, né? Então eu não precisaria desse erro aqui. Vamos deixar assim por enquanto, tá? É um preciosismo. A gente cuidar antes de fazer qualquer coisa, né? Preciosismo não, é uma regra de forma de fazer. Você trata os erros antes de executar qualquer coisa. Ou verifica, né? Aí depois a gente vê isso. Menor do que aqui? Qual é o meu limite? Achei que precisaria trocar o erro em set. Precisa sim. Precisa sim, que eu peguei o erro do get, aqui é o erro no set, isso mesmo. A gente pode botar aqui, botar set em tudo, tá? Na função, para eu saber, né? Onde que ele tá o erro. Tá certo, tá certo. Beleza, botei 7 nos dois, só que um erro, um é que tá cheio, o outro é que tá fora dos limites. Beleza. Então qual é o meu limite? VEC size, né? O meu limite de capacity ou size que eu coloco aqui? Size. Size, porque se eu botar capacity, ele vai ficar imprimindo null, né? Até o final, mesmo não tendo nada. Não é isso que eu quero. Como é uma linha só, não precisa nem botar... não precisa nem botar chaves. Só chamo print. Aí vamos botar um print bonitinho aqui, né? Falando assim, no espaço tal, eu tenho o elemento tal, beleza? E o nosso elemento tal, ele é de que tipo? Float, então F.
/n, aí eu boto o meu índice aqui, né, que ele está percorrendo, vec do data, e ele já completa ali para mim, fica show de bola. Vamos colocar aqui, antes de imprimir, vamos colocar... Tem uma funçãozinha que é puts, se já usaram puts, uma funçãozinha que eu acho legal, que ele só bota um negócio na tela e vamos fazer bonitinho assim, tipo ele já pula uma linha, não precisa botar nada, podia ser com printf, eu botar puts. Aí aqui eu boto printf, vamos fazer bonito aqui o nosso print, tá? Ele vai ter uns dados aqui, qual é a minha capacidade atual no meu size? Eu quero que ele imprima o size também já. Então eu recupero o size, vec size, e aqui, não capacidade atual, né? O número de elementos. Podia botar, né, isso. E a capacidade é aquela que a gente... Essa mesma coisa, só que para capacity. E aqui, capacity. Aí eu só boto um puts menor aqui, para ele dar tipo uma separada nesse trecho de código, botar tipo assim, e um puts maior, é como se fosse assim, um print de um formulário aqui, né? Tá? Beleza? O meu i ficou muito longe do meu int. Você poderia botar mais próximo e... Show. Se fizer assim, fica mais bonita a exibição, como se fosse desenhado. Tá com tab em vez de colchete? Melhor? Não, professor, é o index embaixo do... Em vez de fazer uma lista assim, faz uma lista na horizontal. Aí pula a banda, ele dá pular o espaço depois do for. Aí imprime os valores em cima e embaixo os índices de cada um, como se eu tivesse desenhado na tela aqui. Tá. Entendi o que você está falando. Vamos ver como é que vai ficar. Vou copiar aqui o teu código, viu? Peraí, tu botou o for já? Não, dentro do for aqui, né? 2 prints, então, né? Então precisa da chave agora. Sim. Assim? Tá. Vamos deixar assim, então, para ver como é que vai ficar. Beleza. Nossa, cansado, hein? Sei lá, 1h30, mas a gente fez com calma, explicando tudo. Aí precisa de um /n aqui, né? Não precisa de /n. Não precisa não, bota depois do for. Porque quando ele for imprimir, ele vai imprimir um do lado do outro e vai ficar uma linha, a lista certinha na horizontal. Tá. Aí bota no for. Tá, eu vou botar bem aqui assim, então. O /n bem aqui, que ele vai funcionar também. Vamos usar, né? Vamos usar a nossa TAD completa com tratamento. Vamos ver se está dando certo. Vamos usar ela fazendo o quê? Criando um arquivo que vai usar ela. A gente chama main, poderia ser tipo, vamos para modificar um pouco, chamar de app, tá? app.c. Só para vocês verem, opa, tá fora, né? Tá fora do meu projeto. Vou mover, beleza, agora tá dentro aqui. Aí o app, ele só vai ter aí eu preciso o quê? Eu vou até copiar daqui. Eu preciso dos includes aqui, desses 2 primeiros só. Né? Aí eu chamo o main, né? Crio a função main. Tinha uma outra coisinha que eu queria passar para vocês aqui, como usar o main externo, né? Vocês já viram um negócio chamado aqui, assim, às vezes tem string args, vocês já viram? Ele até bota aqui, ó, isso daqui, string arg C, string arg V, que é aqui sendo um ponteiro. Já viram os main assim? Já Vi no Java só. Já, né? Vocês sabem o que isso aqui significa? Ainda não. Não, beleza. No final da aula a gente vê que vocês vão ver que é bem legal, que na verdade é assim que meio que alguns scripts em Linux fazem para você usar o seu programa direto do terminal, entendeu? Passando parâmetro externo.
é legal, assim, né? Tipo, é prático. Então, vamos ver como é que a gente... Vamos usar primeiro o nosso carinha aqui, o nosso main. Então, o que precisa para usar ele, né? Eu preciso de uma variável do tipo vetor, do meu float vector. Ele é um ponteiro, tá? Por isso que a gente está passando, né? A gente passa o ponteiro vec e o que eu chamo? A primeira coisa que eu tenho que fazer? Qual função dessas que a gente fez que eu preciso chamar primeiro? Create. O create, né? Ele precisa ser criado na memória. Então, create. E o create ele tem um parâmetro aqui dentro, né? É a capacidade. Então, eu falo, cria um vetor com 10 posições. Olha como é que fica fácil de ler, né? Depois que está tudo pronto. Aí, vamos imprimir o nosso vetor já de primeira para ver se ele criou e está tudo certo os nossos variáveis ali. Então, eu vou chamar o print. Nome das nossas funções, ela é boa para dar erro quando é muito pequenininha assim. Se você usar um programa muito complexo, pode ser que outros programas tenham essas funções e ele vai dar conflito. Então, depois a versão 1.2, né, do nosso programa, a gente vai dar uma renomeada aqui, tá? E o que ele passa? Ele passa o vec, né? Ele só passa o... Vamos rodar e ver se vai funcionar. Então, vamos rodar aqui. Deixa eu botar aqui para o lado. Afastar aqui, né? Montar a nossa tela do jeito que estava. Legal que ele pega. E vamos dar o GCC aqui. Eu estou no projeto certo, ó, tá ali os meus carinhas. Como que eu compilo? GCC. Como que é mesmo que a gente estava fazendo? Esqueceram? Não lembro, professor, foi mal. Compilo o meu float C, compilo o meu app C, traço O. Se der erro, a gente compila um por um. Mas assim, acredito que não vai dar. Eu boto app exe, né? Que a gente está mantendo esse padrão. Então, compilo todos os meus 6 e boto os objetos dele no executável. Não deu erro. O meu aqui, pelo menos, não deu erro. exe, exe não, app. Olha lá, tá funcionando. Ele setou o size 0 e a capacidade 10 do meu vetor, né? A gente poderia até botar o vetor de float aqui, né? Para ficar bem bonitinho aqui, né? No nosso print, ele imprimir tipo float vector. Como se fosse assim, deixar na mesma... Aí, show. Aí, beleza, deixa assim. Salvei, só que eu só modifiquei o... Bom, eu vou recompilar de novo, porque eu modifiquei a fonte. Beleza, float vector, talvez tenha muita informação até. Mas agora eu vou adicionar alguma coisa, né? Vou adicionar alguma coisa. Qual é a função? Vamos adicionar com o append primeiro, né? Então, eu vou deixar o print aqui mesmo para manter tipo uma ordem e vou chamar o append. Append, ele recebe... Aqui, ó, ele fala, você precisa passar o vetor e um valor float. Então, passo vec, vírgula, um valor float, eu vou chamar, sei lá, 4.6, né? O float aqui, ele é com ponto, não com vírgula. E eu vou adicionar mais elementos aqui. Vamos adicionar 3 elementos. Modificando aqui qualquer número aí. 22,4 e 8,5. Beleza? Aí eu vou imprimir novamente aqui. Ver se esses elementos entraram. Botei vírgula aqui por costume, né? Já estava dando erro. Então, ponto. E agora eu vou rodar. Compilar. Opa, tem que compilar primeiro e rodar. Ó, o nosso programinha, ele imprimiu. Ele está imprimindo com muita casa decimal, né? Ele não... Eu acho que ele não ficou do jeito que você queria
Porque ele tem que pular a linha. Tem que quebrar a linha aqui, né? Esse Já sei, você vai pular a linha no primeiro print. Ele vai jogar para baixo. Olha que não sei se vai dar certo, hein? Acho que não vai dar certo, não. Vamos ver. Vamos ver. Pular aqui, né? Não, vai dar. Ele não vai ficar um do ladinho do outro. Ele vai pular a linha mesmo assim. Acho que é melhor daquele jeito lá. Depois vocês caçam um jeito de fazer. Quer ver o jeito que ele vai ficar? Ó, tá quebrando. Não gostei não desse teu jeito. Teste aí melhor e depois você faz. Eu prefiro assim por enquanto. Printf, que a gente sabe o i aqui logo, né? Que é porcentagem d. É porque eu acho que você teria que fazer 2 fors para fazer desse jeito que você está querendo inicialmente. Ele não é tão simples de fazer. Esse índice tem esse valor aqui, e aqui eu vou pular a linha mesmo aqui e a gente coloca ele em vec data i, né? Tá? Aí aqui não precisa a gente botar. Vamos deixar aqui por padrão, tá? Assim, tipo... Aí vamos recompilar aqui. Aí, ó, ele fica um embaixo do outro, mas tem o vetor que eu quero, porque é um vetor com mais informações, né? Mas entrou, e a gente, para diminuir o número de casas decimal, como é que faz? Ou de casas decimais, né? Coloca um número antes do F no print. Um número? Tipo porcento, 2F, para ficar só 2. Vamos ver. Ainda não. Tem um slide que fala sobre isso. Tem que ter o ponto. É ponto 2. Ter o ponto, né? A gente vai delimitar o pontinho, ele pega o que dá depois. Se você botar o 2, aqui ele bota a casa na frente. Então, tipo assim, eu vou botar tipo 6 aqui. Ó, perceba que ele botou uns espaços aqui, é porque ele não ele botou nada, mas tem casas decimais aqui na frente do ponto, né? No caso, ó, 1, 2, 3, 4. Era para ter mais, botei 6. Bom, tem lá um slide. Esse daqui a gente não precisa decorar, né? Mas se eu não me engano, tipo botar 0 alguma coisa aqui, tem um jeito de fazer. Mas esse é o jeito mais fácil, pelo menos, para definir as casas decimais. Dá para você controlar o da frente e o antes da vírgula, o depois da vírgula e o antes da vírgula, né? Aí, beleza, tá ok. Vamos testar se as nossas outras funções estão funcionando, né? Se, por exemplo, eu vou reduzir um tamanho aqui para 2 já. É para ele o quê? Dar erro, né? Dá erro aqui. Ele vai entrar aqui e vai dar erro na hora de adicionar aqui. Ó, ele vai falar, ó, error in append, vector is full. Ele nem imprimiu, né? Porque eu não pedi, ele nem continuou o código. Ele saiu daqui, né? Mas ele falou que, bom, como eu não imprimi, mas ele deu erro, que é o que a gente tá. Onde ele vai botar esse erro é o interessa para gente. Se tiver fora dos bounds, né? Aí isso daí eu só faço com o quê? Com os outros códigos aqui, né? O get, né? O get eu consigo imprimir um índice. Aí só para ver se está funcionando, eu vou fazer logo tudo e a gente testa, né? Aqui. Então eu vou aumentar aqui o meu valor para 5 elementos. Coloquei esses 3, imprimi, vou recuperar um aqui, então get, passando o vec e o índice. Eu sei que tem o índice 0, 1, 2 válido, né? Eu vou recuperar o índice 2. Só que esse cara, ele retorna um float para alguma coisa, né? Então, normalmente a gente faz um get num printf aqui nesse caso, né? Printf, get, e a gente bota ele aqui, né?
porcentagem F, valor, sei lá, no índice, só para a gente saber o que a gente está imprimindo. No índice, no caso aqui, 2, né? Tá muito, meio preciosismo aqui. Eu vou botar aqui sim, valor do índice passado, do índice, só assim mesmo, tá? E se eu... Beleza, vamos testar esse. Valor do índice tal, né? Como eu botei o F, ele recuperou tá funcionando a nossa função get. E a função set. Agora a função set que é a mais legal, né? Que a gente fez um monte de coisa. Então eu vou... E a função set, ela não recupera nada, ela só executa, né? Então eu vou, sei lá, vou comentar isso daqui e vou chamar a função set. Eu tenho espaço para entrar ainda, né? Então eu vou chamar o meu vec. No índice 1, eu vou colocar o valor novo aqui, 77.3. E vou imprimir o meu vetor para ver como é que ele ficou. Vamos ver se deu certo aquela nossa lógica. Usando. Não deu erro, né? Não tinha dado erro mesmo. Ó, deu certinho, ó. Aqui eu imprimi, né? Inseri os 3. Inseri o quarto elemento, 77, no índice 1. O que estava no 1 foi para o final. E ele entrou ainda. E se eu setar mais elementos, então eu vou setar, agora ele vai fazer o 2. O meu limite é 5, né? Aqui eu estou no limite. E eu vou setar o 3 aqui. Botando aqui 8 e 9. Até aqui ele foi, ó. Eu vou imprimir para ver que ele foi certinho. Quando eu inserir o último, é para ele dar um erro, né? Ó, ele foi até aqui, ele foi botando no índice 2, foi jogando para o final, deu uma embaralhada, né? E quando ele botou aqui, aí deu error in set. Tá show de bola o nosso TAD, né? Agora são 11h42. Basicamente é isso que a gente vai fazer com as outras estruturas, tá? A partir de agora, entendendo como ela funciona, tendo controladores, né? Para ela, aqui a gente cria uma struct e as funções manipulam vetores. Qual é a tarefa em cima do vetor de float aqui? Deletar, que não tá, né? Na verdade, a tarefinha aqui ó, que eu fiz... Opa! Deixa eu ver aqui. Usando como base o TAD implementado, implemente as outras funções para completar o código. Remove, passando o vetor e um índice, remove o elemento da posição index. Move todos os elementos subsequentes para a esquerda após a remoção. Se o índice for inválido, nada acontece. Você pode até falar, se o índice for inválido, mostra aquela mensagem lá, tá? Do índice inválido. Erase, limpa o vetor, remove todos os elementos. Então um remove all, um erase, apagar, né? E clone é para você fazer uma cópia do vetor, tá? Normalmente eles são... que cópia de vetor é essa? Criar um vetor novo, vec2, e copiar todo mundo para lá, né? E voltar o vec2, né? E, sei lá, chamar um print aí passando o vec2 para ver que está copiado, tá? Beleza? Entenderam? Conseguimos fazer esse exercício aqui, implementando essas novas funções? Aí você tem o CRUD completo, mais que CRUD, né? Tem várias outras funções aqui. Aí na próxima aula a gente continua. Se tiver alguma dúvida, aí vocês mandam no WhatsApp. Mas eu achei legal vocês participarem assim,
entendendo, ó, a gente deu uma combinada, talvez dá para dar uma refatorada, né? Dá para dar uma refatorada. E que refatorada é essa? Por exemplo, uma função que verifica a capacidade, né? Por que eu estou falando de refatorar essa parte aqui? E aqui, ó, uma coisinha interessante. Já que a gente já está aqui, aproveitar. Tá todo mundo aí? Ainda 22 pessoas, 21, né? Existem todas essas funções, elas estão o quê? Públicas para quem tem o acesso ao VEC. Ó, eu tenho... opa. Na verdade, não acesso ao VEC, né? Eu tenho acesso... porque eu tenho isso daqui, eu tenho acesso... Deixa eu dar um Ctrl... Ó, eu tenho acesso ao Append, Capacity, algumas outras, né, que estão, sei lá, específicas, mas eu tenho acesso, que eu quero falar para vocês, ao Get, ao Capacity, todas elas aqui, né? Mas, por exemplo, se eu fizer uma função que só verifica se o meu vetor está cheio, eu vou fazer ela aqui. Por exemplo, nessa parte do código aqui, bem em cima do create. Né? O create eu tenho que ter acesso. Seria, digamos assim, a minha parte privada. Métodos privados. E aqui, métodos públicos, né? E esses métodos públicos, eles estão declarados, na verdade, aqui, né? Esse cara. Para eu deixar, na verdade, até essa minha coisa aqui, ela teria que ser privada, né? Não era para eu, era somente para eu acessar as coisas por métodos aqui. Esse é o ideal, tá? A gente pode até dar essa refatorada, só que já a gente faz. O que eu estou querendo falar? Por exemplo, no set, eu verifico se o vetor está cheio para eu poder adicionar alguma coisa. Até que no append, eu também teria que verificar isso, né? Na verdade, eu verifico no append. No append e no set. Eu estou viajando aqui. Então, eu vou pegar aqui do append. Eu já tenho a minha lógica pronta. Eu vou criar um método aqui, ó, que vai me retornar nada. Ele vai me retornar nada. Só assim, is full. Qual é a lógica dele? Eu vou receber o vetor, né, para eu poder ter acesso às variáveis que eu vou trabalhar. Então, com float vector vec, né? E a lógica é essa daqui, ó. Esse código aqui. Ctrl C primeiro. Na verdade, vamos dar um Ctrl X. Ctrl X, vou recortar ele daqui. Vou colocar ele aqui. E vai ser isso para mim, por enquanto. Ele já vai tratar o erro para mim. E o que eu coloco aqui onde eu dei Ctrl X aqui no append? Is full. Opa. Is full. Professor, mas esse é um método que está no ponto C. Salvei aqui. Tá dando um erro. Que erro que ele está dando aqui? Oxi. Muito poucos argumentos. Ah, faltou o argumento, né? O próprio VEC. Agora ele corrigiu. Por que ele é privado? Alguém consegue? Já visualizou? Eu não consigo acessar ele daqui, ó. Is full não aparece para mim aqui. É porque ele não foi declarado no cabeçalho? No cliente. Isso mesmo. Ele não foi declarado no cabeçalho. Se eu pegar e declarar o is full aqui no cabeçalho, ele se torna público para todo mundo que tem a biblioteca. Mas eu não quero, é um método interno de lógica. Tipo, tem vários outros que vocês vão fazer métodos para
né, que você não quer que o cliente tenha acesso. Então, você não coloca no cabeçalho, mas implementa no ponto C e ele se torna privado, tá? Meio que com essa lógica. Então, aqui, ó, vou botar o isFull aqui também, que a gente está usando, né? Usando aqui no set primeiro aqui. Esse cara também poderia ser um método para ficar, sei lá, mais elegante, né? Que método seria esse? Vamos deixar assim por enquanto, vocês já entenderam. Se vocês quiserem fazer, façam. Mas vamos ver se o nosso código está rodando com isso, assim, do jeito que está. Compilei, não deu erro. Executei, rodou direitinho, ó, e chamou o isFull no append, né? Bom, no error, aí a gente poderia, para deixar mais genérico, né? Ele não está somente no append, né? isFull in, sei lá, set or append. Bom, sei, teria que botar assim, append. Então dá para passar uma string para ele, não, professor? Mas daí vai ficando muito complexo, né? Você passar uma string aqui, qual que seria a função, né, que você está falando, né? Tipo, sim. Vírgula, né? No caso aqui, vec, vírgula, passar uma string aqui, eu poderia passar uma string, ele é do tipo char, né? Assim, func, sei lá, func é o nome. E aqui você passaria, quando chamar essa função aqui, deixa eu ver aqui, no append, deixa eu ver se a gente pode declarar direto ela assim, não sei se dá, hein? Append. Já passaria lá assim. Ou em vez de ser ponteiro, você passaria um vetor de caracteres mesmo, eu acho que teria que ser, viu? E aqui você colocaria um porcentagem S, né, de string, passando a func. Todo mundo entendeu o que a gente está fazendo? Func. Não deu erro, mas vamos ver se com o ponteiro ele vai. E agora a gente pega o funcvec aqui no set, né? Beleza? Aí ele vai mostrar para mim. Vamos ver se vai funcionar. Até que a gente fez relativamente rápido. Só tem que ver se vai dar certo ali. Ó, não deu erro. Deu certo, né? Deu erro no set. Vamos forçar o erro no get para ver se ele vai... No append, quer dizer. Ver se ele vai dar o erro no append. É aqui, né? Se eu adicionar mais gente antes aqui, 1, 2, 3, né? Ele daria erro de append. Aí, ó. Viu? Deu certo, de boa. E aqui, usando o ponteiro, a gente não precisou delimitar tamanho, né? Ele já identificou tudo e tal, né? Show de bola, nossa função está... Professor. Oi. Não tinha que ter um método igual um método para alterar a capacidade do vetor? Ou não? Sabe onde é que a gente... Teria, mas sabe onde é que a gente vai ver isso? Nas próximas aulas. Aqui a gente está trabalhando com vetor estático. Sim. Se você quiser uma coisa que altere sua capacidade usando malloc, né? É vetor estático, mas está usando malloc, né? Porque o vetor ele está alocado um tamanho fixo aqui, estático no sentido, a gente está trabalhando com iteradores, né, para recuperar valor e tal, tá? Então isso ainda se não é porque a gente está usando malloc que o vetor está dinâmico. Não, ele está estático. Eu entendi o que você está falando. É assim, se eu adicionar mais, eu não quero que dê erro, né? Basicamente, eu quero que ele fique botando, ele aumente o valor sozinho, né? Tem um jeito melhor para fazer isso, que é com vetores dinâmicos. O nosso vetor ele iria se transformar em uma lista ligada, tá? Dá para fazer com vetor dinâmico, né? Dá para você fazer assim, ó.
quando adicionar com append aqui, que a gente está botando no fim, você pega assim algo como o quê? O que eu teria que checar? Que lógica eu teria que pensar assim? Vamos aqui, ó. Eu adicionei, meu vetor tem 5 elementos. Quando eu adicionar o sexto, eu não quero que ele fale, pô, o vetor tá cheio. Adiciona mesmo assim. Só que lá dentro ele tem que fazer alguma coisa. Que lógica possível poderia Ele ia ser? ter que dar um realloc, né? Poderia utilizar o realloc, é uma. Então aqui o meu vetor ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos aqui no nosso caso, né? 6 elementos. O N chegou do tamanho do capacity. Vou botar aqui as variáveis que a gente usou. Size e capacity 6. Cap. Inicialmente ele está 6, né? A gente tem que definir um inicial. Aí eu botei os elementos aqui e ele lotou. Aí eu posso usar um realloc, mas saibam que o realloc não é muito utilizado, porque ele costuma dar erro, mesmo ele existindo na linguagem. Então, existem umas técnicas um pouco mais trabalhosas, mas que dá para você fazer, né? A gente já está terminando a aula, a gente continua esse assunto na próxima aula, mas basicamente era assim, ó. Você poderia fazer assim, pegar a sua capacidade e alocar, chamar um malloc mesmo, malloc para chamada de capacity mais, né? Ou, no caso, mais capacity, né? Para ele adicionar antes no size off e ele iria criar uma nova memória e você que queria... Esse cara, ele retorna um ponteiro para o início, para um tamanho de 7 desalocado, né? Ele criou um vetor vazio, tá? Com essa linha de código. Você pegaria aqui o V1, você pode criar um método para isso, copiaria todos os elementos para cá, ó a trabalheira. E você teria um elemento novo para poder adicionar, sim, agora o append naquele valor novo. Só que daí ele já iria iniciar cheio, né? Essa não seria uma ideal. Você poderia... então pega o capacity e multiplica por capacity de novo. Aí você meio que dobra para 36 o valor. Depois ele iria 36 vezes 36. Ele iria... Não é que ele iria dobrando, né? Ele iria crescendo exponencialmente, né? Ele cresce muito rápido aqui. É uma dica. Para ele não fazer muito, mas ele cresce rápido se você... aí ele iria aumentando, né? Duplicando de tamanho. É uma outra técnica. Em vez de ficar chamando para um, você chama para, em vez de ser mais, aqui, capacity vezes capacity no malloc, entendeu? Aí você tem... aí você copia todo mundo para esse novo. Só que tem que pensar essa lógica. É uma maneira, tá? Na verdade, existe isso. Existe isso em algumas estruturas de dado. Só que a gente vai ver na aula que vem a lista ligada, que em vez de ser assim, você tem os elementos sendo alocados para outros elementos, assim, vocês já devem ter visto. E você trabalha muito melhor com esse número de elementos, tá? Ele meio que veio para corrigir esse problema de lista cheia, né? Eu nunca vou ter lista cheia, só se acabar a minha memória do meu computador, tá? E a gente vê isso na próxima aula, beleza? Para as coisas agora, ó, tá fazendo sentido, né? Deixa eu parar aqui a aula.